Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 14. Cristo, o caminho da vida. Pergunta 1. Que declara Jesus de si mesmo? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Resposta bíblica. Jesus declarou de si mesmo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Pergunta 2. Qual é a condição de todos os seres humanos? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Gênesis 3:22. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Resposta bíblica. Todos os seres humanos estão debaixo do pecado. Todos pecaram. Pergunta 3. Qual é o salário do pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Resposta bíblica. O salário do pecado é a morte. Pergunta 4. Quantos foram atingidos pela transgressão de Adão? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Romanos 5:12. Resposta bíblica. A morte passou a todos os seres humanos, conforme Deus havia alertado a Adão e Eva: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Assim, o pecado de Adão passou a todas as gerações futuras, e todas as gerações futuras, como o próprio Adão, morrem. Pergunta 5. Qual é o dom de Deus? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. Resposta bíblica. Deus nos garante a vida eterna em seu Filho, Jesus. Ele disse: Eu sou a vida. Pergunta 6. Quantos podem receber o dom da vida eterna? E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Resposta bíblica. Todas as pessoas que quiserem aceitar o dom da graça de Deus podem vir a Ele e beber desta água da vida, que dará vida eterna a todos os que aceitarem. Pergunta 7. Em quem está a vida? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 1 João 5:11. Resposta bíblica. Esta vida eterna que Deus quer dar a todas as pessoas que aceitarem a graça divina pela fé está na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a Ele nos acheguemos cada vez mais. Pergunta 8. Ao receber o Filho, que temos mediante Ele? Quem tem o Filho, tem a vida. 1 João 5:12. Resposta bíblica. Quem recebe o Filho de Deus, o Salvador Jesus, pela fé em sua vida, em sua existência, recebe a vida. Pergunta 9. Que perda sofrem os que não aceitam a Jesus em sua vida? Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5:12. Resposta bíblica. Recusar aceitar a Cristo em sua vida significa recusar o próprio dom
da vida eterna. Pergunta 10. De que outro modo é exposta essa mesma verdade? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Resposta bíblica. O apóstolo João enfatiza novamente que crer no Filho, aceitá-lo, significa ter a vida eterna que está nele. E o apóstolo enfatiza também que não crer no Filho, não aceitá-lo como Salvador e Senhor da vida, significará automaticamente não ter a vida eterna. Pergunta 11. Tendo alguém verdadeiramente recebido a Cristo, que vida se manifestará em tal pessoa? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Resposta bíblica. Quem recebe a Cristo, recebe a vida dele mesmo, pois Cristo passa a viver na própria pessoa. Pergunta 12. Em que condição estão todos antes de serem vivificados em Cristo? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Resposta bíblica. Todas as pessoas descendentes de Adão estão condenadas à morte, pois estão destituídas da glória de Deus. Mas em Cristo nós somos vivificados novamente. Sem Ele, continuamos mortos em nossos pecados. Pergunta 13. Como é chamada essa mudança da morte para a vida? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 João 1:23. Resposta bíblica. A pessoa que aceita a Cristo em sua vida é novamente gerada por Deus e passa a ter uma nova vida, a ser uma nova criatura em Cristo. Pergunta 14. Quando o homem transgrediu pela primeira vez, que foi feito para evitar que vivesse eternamente em pecado? Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o lançou fora do jardim do Éden, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 22 a 24. Resposta bíblica. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, o qual teve suas portas guardadas por anjos, para que ele não voltasse à árvore da vida, comesse do seu fruto e vivesse eternamente em ruína pelo pecado. Pergunta 15. Qual se declara ser um dos propósitos da morte de Cristo? E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Resposta bíblica. A morte de Cristo significou para nós a possibilidade de retomada da vida eterna e o aniquilamento do império maligno de Satanás, o originador da morte. Pergunta 16. Mediante quem receberá Abraão a herança futura? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. Gênesis 12, 7. Resposta bíblica.
Abraão e todas as suas gerações futuras de filhos fiéis de Deus receberão pelo Senhor a herança da vida eterna, na terra totalmente renovada para sempre. Pergunta 17. Quantos estavam incluídos nas promessas feitas por Deus a Abraão? Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Atos 3:25. Resposta bíblica. Todas as famílias da terra, todas as gerações futuras estariam incluídas nas promessas feitas ao patriarca, fiel amigo de Deus, Abraão. Pergunta 18. A quem se refere a palavra semente nestas promessas? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3:16. Resposta bíblica. A referência feita a Abraão e sua semente, ou seja, suas gerações futuras, incluem a pessoa de Jesus Cristo, descendente de Abraão, e a todos os seus seguidores. Todos aqueles e todas aquelas que seguem a Jesus estão recebendo naturalmente as promessas de vida eterna feitas a Abraão. Pergunta 19. O que tornaria vã a morte de Cristo? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Resposta bíblica. A morte de Cristo, enquanto Cordeiro substituto perfeito para perdoar todos os pecados de todos os seres humanos, não teria sentido se a nossa justiça viesse da lei. Ela não vem da lei, mas vem do próprio Cristo. E assim, as pessoas que aceitam a Cristo recebem a sua justiça no processo denominado justificação pela fé e passam a ser aceitos por Deus, pois a justiça de Cristo os cobre. Pergunta 20. Por que são todos postos sob o domínio do pecado? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Gálatas 3:22. Resposta bíblica. Todos os seres humanos pecaram e pecam. Portanto, estão sob os efeitos do pecado. Logo, todos são alvo também da promessa da salvação eterna pela fé em Jesus Cristo. Pergunta 21. Como, então, se tornam todos filhos de Deus? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Resposta bíblica. Voltamos a ocupar a posição de filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois, como também afirmam as Escrituras, pela graça sois salvos, mediante a fé. Pergunta 22. Juntamente com quem são herdeiros os filhos de Deus? E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Resposta bíblica. Toda pessoa que aceita o dom da graça mediante a fé no Senhor e vive uma nova vida na presença de Deus, serão co-herdeiros com Cristo de todo o reino celestial do nosso Deus. Deus é amor, o amor me envolve, nesse amor a salvo estou. Sim, me envolve em toda parte, Ele é meu, feliz eu sou. Deus é puro amor, Deus é doce amor.
Senhor é meu, e feliz eu sou. Deus é vida, ela me envolve, nessa vida salvo estou. Sim, me envolve em toda parte, ela é minha, feliz eu sou. Deus é vida,